que aí tem um grande problema. Quando eu coloco a minha experiência e a minha formação em contato, todo mundo vem me pegar e tem que colocar no contato, só que eu não quero contato mais. Porque tipo assim, você não agora, né? Você tem que estar no carro para participar de você. Eu tô, tem várias já. Você tem um saco, você sai de lá assim, ó, eu estou apostando todos os assistes, aí Deus vai fazer, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e eu só assisto. Minha parte eu tô fazendo. Você foram poucos, né? Ficou mesmo, se é nossa turma, ficou mesmo na área contábil, né? Não, mas tipo assim, querendo ou não, é um braço, né? Que você faz hoje. E depois de tanto nervoso que você passar na faculdade, tinha que dar a vez após que eu fiz aplicado. eu quero fazer. Tinha pensado em fazer FGV, só que eu vou fazer uma pós aí, fazer na escola especialista em tributário. Mas eu quero pegar uma vez. Vai dar certo. Eu ia lá quando pode fazer aula teste. Aí eu fui uma lá, que minha qual aula de professor. Aí eu pensei que você tem que ensinar. Aí começou a ver. A gente apanhou muito para aprender aquilo ali. Meu, só eu também. O pessoal da pós. Já não estava no. Já trabalhando. Aí eu. Aí tipo, eu tô pequeno. Eu gostei disso. Mas é engraçado, né? A gente faz uma coisa tão grande, a gente fica pelo menos, não sei você, mas quando sair eu fiquei pensando ali agora, o que eu vou fazer? Porque é tanta coisa que pode ser e a gente não conhece. E aí cada um vai se encontrando no que tem que ser, tipo, vai se encontrando, vai gostando do que faz. Quando eu peguei pra aprender, eu tava aqui. Aí eu comecei a pegar melhor coisa, eu ficava trabalhando. Aí eu chegava no curso, eu sou trabalhando, eu vou tirar. Pegava um cartão, chegava no Eu lembro, sei lá, mas assim, eu falo, eu treino bastante. tirando os porém, o Toscano mentiroso, cadete. E aí, tipo, ia levar a tal. E aí, basicamente, Vai ter os especiais, que era, né? aí eu fazia pra embora, eu tava indo embora. Então, o meu salário também ficou bom. Vai embora, aí eu ia loucura, sabe? Aí eu falei, não. Falei, ó, vou conseguir agora e tal. Se eu deixar isso assim, peraí, tem 2 semanas que eu parece que eu vou tentar formar também, mas então eu não posso perder. Quando eu falo que quando eu saí da minha faculdade, eu falava que eu tinha muita certeza do que eu tinha. Eu falava assim, eu vou pagar, mas eu quero pagar para aprender. Eu não quero tipo, pagar para não saber fazer as coisas. Então, tipo, todos os estágios que eu dei, eu fiquei muito curiosa. Mas como faz isso? Porque faz isso, porque vai aqui, porque vai ali. Cabeça muito racional do contábil, né? Que a gente
Mas por que não pode ser assim? Por que não pode ser assado? E eu fico sempre curiosa para entender tudo, porque a minha ideia sempre foi essa. Ganhar mal a gente vai. O estágio é uma humilhação. Mas eu vou sugar tudo que eu posso. Porque o estágio é um momento que você paga para aprender. Parabéns. Ah, mas se tem que ser, a pessoa você vai pra trás, você vira ninguém, né? E na faculdade, você tem aula, só tem um monte de pirralho. Eu só não era a pessoa mais velha da sala, eu comecei porque tinha uma outra moça que era mais velha que eu, mas tipo assim, 3 anos. O resto tudo, a galerinha que tinha saído daquele curso da FATEC, técnico jurídico, coisa assim. Então, tipo, eu entrei numa turma que a turma tava lá em cima em termos de conhecimento. Porque já tinha tido muita introdução de muita coisa em técnicos, né? E eu aqui engatinhando, me arrastando, né? Raspejando, porque não pode nem ser engatinhar. Eu falei, isso não tá bom. E aí, tipo, os professores começaram o quê? Porque é assim, né? Quando a sala responde mais em cima daquela maneira, o professor ele vai nivelando, né? A maioria da minha sala, todo mundo tinha saído da FATEC. O professor botou o nível aqui, ó. Aí eu falei, acho que isso não tá bom, não. Eu vi a pandemia e o trabalho começou a sobrar. Eu falei, não, vou tentar um semestre. Eu quero trocar de turma, eu quero pegar uma turma que seja mais de boa e tal. Aí fechei o semestre, aí quando foi pra voltar, eu falei, não, você não quer voltar com essa turma, depois eu já vou também, tá batendo. Porque só vai abrir turma no seu semestre, no outro vem, então eu espero. Aí voltei com uma turma assim, super interessada, gente, mas que tinha um nível assim, que estamos aprendendo juntos, sabe? Que era uma galera nova, mas tudo junto, né? Ninguém tinha noção que tinha curso da FATEC, da mesma turma do essa turma começou muito boa. Então os professores tinham muito a ver com tudo, eles ensinaram muito coisa pra gente, né? E aí, como tava esse desafio, aí agora eu tava no sexto semestre que fechou. Era a faculdade que eu fui na faculdade fechou. Aí eu tive que procurar outra, péssimo. Calendário de aula, passa de distante. É muito ruim. E aí eles colocam lá, tem que estudar, né? Aqui eles colocam a faculdade arcaica. Quando eu evoluiu, sabe? Na faculdade, todo mundo físico ali, não vai modificar, não tem uma evolução do direito, ele é o mesmo, mas ele evolui. Então, tipo assim, a racionalização muda, o jeito de ver, o jeito de enxergar as brechas, lá é assim, quadrado, sabe? Aí eu falei assim, ó, eu quero saber de um novo livro, eu vou nesse semestre, eu vou fora da internet, eu vou me interessando e vou só pra é que a faculdade, na verdade, é isso, né? Eu falei, vou só me formar, depois eu vou atrás do meu currículo. E a gente entrou nessa, aí foi mais 6 amigas que nós decidimos que eu vou falar. E só é tanta dor de cabeça, pensa num negócio de dor de cabeça, sabe? Aí eu falei, não, depois a gente tava falando, né? Preferenciário. Aí eu falei pra ela é muito comercial, como tipo, já escritório. Você fica na parte comercial com o cliente e eu toco o resto. A gente toca junto. E a gente tá fazendo um contrato quando tem uma pergunta desse semestre. Pra correr atrás de fazer alguma coisa, começar a trabalhar, sabe? Com nossa área de alguma forma. Aí a gente tá com esse projeto novo, a gente vai tocar junto com ele, pra pagar pra aprender, né? Essa parte tributária que eu muito por cima. E aí, a parte do direito tributário, os macetes, as coisas, pra pagar pra aprender. E depois, eu sou muito forte. Eu sou muito forte depois. Supermercado mesmo, nossa. Eu lembro que na época que eu tava com o Lopes, eles estavam fazendo. Eles estavam com, acho que quase
ideia, não sei o quê. Ou você aposta na ideia de que ou subir aquela pessoa e a pessoa vê que não é terreno perto e vai embora. E aí o contador do aluguel que a gente vai no computador. Aí quando eles contrataram o contador começou a fazer cálculo, veio que começou a analisar quando ele entrou. Vocês estão perdendo dinheiro há anos, vocês estão perdendo dinheiro. E aqui a gente vai poder falar só de um primeiro minuto. Porque se a gente for mais para trás, eu não vou nem fazer esse cálculo. Porque vocês vão enlouquecer se a gente for mais para trás. Eles já podiam, na época, tirar 30 lojas, né? 30 mercados. Onde que é a máquina? Aquela do Bar do Shopping. Na Avenida de São Paulo. Quando você está indo pro shopping, você passa pelos Telamares. Tem aquele ali, né? Aquela é a loja 2, né? É lá, tem o administrativo. O administrativo. O prefeito chega e toma no supermercado. Muito legal. Mas acho que dá certo. Assim. Se a gente não for, meu filho, a gente nessa geração que a gente tá, a geração do meio termo, né? Tem uns que não quer nada com a geração que vem depois da gente e a gente que tem que batalhar o dobro. Porque ninguém leva a sério. Oi, mãe. Onde tu falou? O nosso não, o sistema não está. Ah, Só vou fazer uma conexão agora. Novinho, fez o sistema lá. Lá no sistema de seguradora, né? O sistema próximo. O sistema de seguradora. O meu dele é 10 3. Deve ser sistema de ERP. Só que pronto. É tipo um SAP, só que desenvolvido na empresa. E aí, a gente trabalha com ferramentas SaaS. Eu trabalho com dados, vários sistemas universais, então, gerar insights. Então, só É eficiente, viu? E aí vem pra deixar muito claro, né? As informações. Derrubou a energia. Você acha que não? Acho que não tá nada. Tem muito lugar que é alto e energia bomba não funciona como na água. Se a galera esse povo de 100 água, vocês têm que comprar É que na verdade o mercado ele tem que ter autonomia, né? Então, ele não é um investimento alto que faz, mas vale a pena colocar um negócio no mercado. Só que tipo, normalmente o mercado menor pensa assim, ah, não vale a pena, mas porque você vai usar só esporadicamente, coisa e tal. Mas não, roda muito, usa muito. Porque essas situações de queda de energia, né? Essas situações de algum problema na elétrica do mercado, o gerador segura. E ajuda muito, ó. Todas essas quedas que a gente teve na época da pandemia, teve bastante queda de energia elétrica, não sei porquê, mas teve muita queda de energia na época da pandemia, a gente não sofreu nada. Porque todas as lojas, constroem a loja, a primeira coisa que contrata é o gerador. Então, tipo, eles constroem loja, a primeira coisa que é comprada antes do espaço, eles estão analisando o espaço, já faz a encomenda do gerador. Aí quando começa a montar a loja, o gerador é o primeiro cliente. Porque primeiro que aí adianta a obra, né? Porque se faltar luz você fica à disposição de desenrolar a obra. E nessa
projeto que ele conhece, a participação técnica. Então, por exemplo, a gente tinha muito fornecedor, que a gente eu mapeei isso no começo, né? Porque lá no meu primeiro emprego, na empresa que eu trabalhava, ela fazia dentro das casas. E aí, quando eu entrei, eu comecei a ver que tinha muita flutuação, dava muito problema nos pagamentos lá, por conta do fornecedor vendia, e aí ele não comunicava. E aí, na hora que ia pagar para ele, era para pagar para o outro, aí a conta dava no vermelho, ele ficava sem dinheiro. Aí eu desenvolvi esse projeto. Eu peguei uma empresa que eu conhecia que fazia esse gerenciamento de dados e conseguia linkar com o sistema RP e SAP. E aí, troquei uma ideia, montei o projeto e vendi o projeto para eles. E aí a gente faz hoje eles continuam fazendo a prestação de duplicado dos fornecedores. Então, por exemplo, o meu fornecedor ele manifesta interesse, ele faz um cadastro no site. Ele faz um cadastro no site, ele tem que assinar com todos os bancos que a gente tem que trabalha com a gente. Que hoje já tem parceria com o banco, né? Lá, trabalhava com a gente. E aí ele vendia e entregava as notas subiam no sistema, aí essas notas subiam dentro desse portal, eu fazia a carga dessas notas dentro do portal, e ele, quando ele quisesse, ele fazia antecipação para o meu tempo. Que era seguro para o banco, porque a gente como devedor vai pagar diretamente para o banco, em vez de pagar para o cliente. Então não corre o risco, era seguro para o banco, então o banco liberou muito cartão de crédito para essa operação. A 1.5, 1.2, chega nem perto de perto, pedir que é 3 vezes mais que isso. E aí o banco fechava 0.8 e a gente colocava 30%, 40% em cima. Pra ganho, né? Porque ele ia montar sozinho o programa. Em um ano o programa aplicado ele se pagou. E aí depois foi só lucro. Aí os clientes, a gente fazia isso, então o banco era muito seguro, porque o banco já tinha, ele falou assim, a gente fechou com os bancos que a gente já tinha parceria. Então além da taxa de juros, a gente conseguiu manter uma taxa de juros baixa, a gente conseguia ter taxas de juros reduzidas para operar por conta das operações dos nossos fornecedores. A gente ganhava 2 vezes. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas dava um dinheiro bom no ano. Dava um bom dinheiro no ano de uma operação que você só precisava, tipo, perder 40 minutos no dia para subir as notas. E aprovar as operações, porque a operação era aprovada em 3 frentes, né? Eu subia a nota, o cliente manifestava o desejo de empréstimo, eu aprovava, ele aprova na frente dele, eu aprovava dentro da frente do mercado, e aí o banco aprovava e acreditava. Então voltou muito bem. Mas aí, como está rodando muito bem para hoje.